Fala galera, beleza? Hoje mais uma revisão de física e a gente vai falar sobre ordem de grandeza. Também um dos assuntos são fundamentais para você conseguir, desenrolar toda a física do ensino médio, certo? Então vamos começar essa aula. Prazer, sou o professor Nathan Paiva. Ok, pessoal, então o que é que a gente entende por uma ordem de grandeza? Às vezes, pessoal, a gente na física, na matemática, na química, na biologia, a gente precisa estimar um determinado valor. Nem sempre vai bater um cálculo exato para aquele determinada quantidade. Então, a ordem de grandeza nos ajuda nesse sentido. É uma ferramenta que a gente utiliza para estimar o valor de determinada quantidade. Certo? Então, eu vou dar aqui uns exemplos para a gente poder entender mais ou menos a ideia do que seja uma ordem de grandeza. Olha aí, que imagem linda, o Oceano Atlântico. Vocês sabiam que, em questão de volume de água, o Oceano Atlântico é o segundo maior oceano do mundo em volume de água? Pois bem, o Oceano Atlântico, pessoal, ele possui 323,6 milhões de quilômetros cúbicos de água. Gente, só para você ter uma noção, um quilômetro cúbico de água equivale a 1 milhão de litros. Então, você imagina o tanto de litro de água que tem no Oceano Atlântico. Então, ele só perde para o Oceano Pacífico, que é basicamente o dobro. Aí você talvez tenha uma certa pergunta. Mas, Nathan, como é que eu sei que ele tem essa determinada quantidade, esse masão mesmo de água nesse valor? Sim, na verdade, não existe um cálculo preciso para saber a quantidade de água que tem no oceano. O que a gente pode fazer? A gente pode estimar um determinado valor, uma ordem de grandeza para saber a quantidade de litros de água que nós temos em um oceano, por exemplo. Agora, vou colocar outro exemplo para você ter noção do que é a ordem de grandeza. Olha essa foto linda e maravilhosa. Bem, pessoal, esse evento aí é a Mostra Brasileira de Foguetes. Essa foto foi tirada no ano passado, né? E a gente reuniu 265 alunos do IFMA Campus Barra do Corda. Então, aqui, você já deve também ter se perguntado em algum momento da sua vida, gente, como é que a gente faz para estimar o valor de pessoas que tem no lugar? Ah, tá tendo uma festa, tá tendo um evento público. Como é que a polícia faz para saber, tinha 10 mil pessoas, 100 mil pessoas naquele local? Então, na verdade, não dá para sair contando de um por um, né? O que a gente pode fazer é estimar um valor que seja dentro da realidade daquilo ali. Então, é para isso que a ordem de grandeza serve. Ela estima, ok? Então, a ordem de grandeza ela seria o quê? Muitas vezes, precisamos fazer uma estimativa para avaliar uma quantidade que não sabemos o valor exato. A gente faz um cálculo e a gente tem uma noção, mas não dá para estimar, vai ser aquilo exato, para afirmar aquilo ali, fixar naquele valor. Não, aquilo ali pode oscilar. Então, o que a gente pode fazer? A gente pode estimar um valor que seja dentro da realidade para aquilo. Ok? E outra coisa interessante da ordem de grandeza que você precisa saber. A ordem de grandeza, pessoal, o valor que a gente vai colocar ela vai ser sempre em forma de uma potência de 10. Daí que vem a importância de você ter estudado a notação científica. Então, se você não viu o vídeo anterior que fala sobre a notação científica, dá uma olhadinha antes de ver esse vídeo. Ou se você ainda tem dúvidas, é sempre bom você ver e rever os vídeos para vocês entrarem sempre na questão da ordem dos assuntos que a gente está trabalhando. Então, a ordem de grandeza a gente vai sempre expressar em forma de uma potência de 10. Eu diria que a ordem de grandeza seria um pedacinho da notação científica, ok? Então, vamos lá. O que é que eu preciso saber para encontrar a ordem de grandeza de uma determinada quantidade? Veja bem, nós vamos seguir 2 passos simples. O primeiro passo, você deve colocar o valor em notação científica. Obviamente, você já aprendeu que o valor, no vídeo passado, né? Que o valor em notação científica, N tem que ser igual a um valor A, que a gente chamou de mantissa, né? Vezes 10 elevado a um expoente X. Então, a primeira coisa, quando você quer colocar um número em ordem de grandeza, é deixá-lo na forma de notação científica. Ok? Vamos lá. E qual é o segundo passo? A gente vai usar uma relação. Que relação seria essa? A partir de agora, a gente vai representar a ordem de
grandeza pela letra OG. Então, vamos lá. Temos duas condições para essa relação. Se o valor de A, o valor da mantissa lá da notação científica, ó, for um valor menor que 3,16, o valor da minha ordem de grandeza vai ser igual, portanto, a 10 elevado ao expoente x. Então, vai ser 10 elevado ao expoente que já estava na notação científica. Ou seja, você não vai mudar nada, você vai apenas repetir a potência de 10 que estava na notação científica. Mas se não for um valor menor que 3,16, se for maior ou igual, neste caso, a minha ordem de grandeza vai ser 10 elevado ao expoente da notação, x, mais uma unidade no expoente. Então, é só isso. Se você conseguir entender essas duas coisinhas aí, você consegue colocar qualquer número na forma de ordem de grandeza. Vamos lá? Um exemplozinho para a gente fixar a ideia de ordem de grandeza. A velocidade da luz no vácuo é de 3, aí vai aparecer uma sequência de 8 zeros, né? 300 milhões de metros por segundo. Quer dizer o quê? Que a luz em um segundo ela anda 300 milhões de metros. É muito rápido, é a maior velocidade que a gente tem na natureza. E o que é que eu quero aqui? Determine a ordem de grandeza da velocidade da luz. Bem, qual é o primeiro passo que a gente tem que fazer? O primeiro passo é colocar o número em notação científica. Então, eu vou pegar o número aqui, o 300 milhões, certo? Lembrando que quando o número não vier com a vírgula, onde é que está a vírgula do número? Está subentendido que ela se encontra depois do último número. Por isso que eu coloquei já aqui. E aí a gente vai ter que andar com essa vírgula. A gente vai ter que andar para a esquerda ou para a direita? Quando o número é grande, a vírgula vai para a esquerda. Então, vai andar, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 casas para a esquerda. Então, colocando em notação, vai ficar 3 vezes 10 a 8. Lembrando que 8 positivo, porque foi para a esquerda. Os canhotos são sempre mais. Beleza. Agora você vai para o segundo passo. O primeiro passo era colocar em notação. E o segundo era usar aquela relação. Lembrando que a relação, você depende de duas coisas. Se o valor de A for menor que 3,16, você vai repetir a potência de 10 que está na notação científica. Se for maior ou igual, você vai colocar 10 elevado ao expoente que veio na notação mais uma unidade. Então, vai ficar o seguinte, ó. O 3, né, no caso, vamos comparar com 3,16. Nesse caso aí, o que é que o 3 é do 3,16? O 3 é do 3,16 menor, é claro, né? Então, 3 é menor que 3,16. Portanto, vamos usar a regra da ordem de grandeza, o segundo passo. Minha ordem de grandeza, eu tenho apenas que repetir a potência de 10 que veio com ele, uma vez que esse 3 aqui, ó, o valor da mantissa, é menor que 3,16. Então, eu uso a parte de cima da regra. Então, como é menor, eu só repito a potência de 10, que no caso é 10 elevado à oitava. Vamos fazer um segundo exemplo para fixar. Vamos lá. Qual a ordem de grandeza do número 0,0000052? Então, o primeiro passo, já até escrevi na questão, olha que lindo, é colocar em notação científica. Então, o que é que a gente vai fazer? Pega esse número aí e coloca ele em notação científica. Vamos lá. Vamos deslocar 1, 2, 3, 4, 5 casas para a direita. O número é muito pequeno, a vírgula foi para a direita, andou 5 casas. Lembrando que quando a vírgula vai para a direita, o expoente da potência lá na notação vai ter que ser negativo. Então, como é que vai ficar esse número na notação científica? 5,2 vezes 10 elevado a menos 5. Perfeito. E agora você vai comparar esse 5,2 com 3,16. 5,2, pessoal, é um valor, o que do 3,16? Você acha que é maior, menor, igual? É claro que 5,2 é maior que 3,16.
Portanto, eu tenho que usar a parte de baixo daquela regrinha da ordem de grandeza. E a parte de baixo diz o quê? Que toda vez que o valor de A for um valor maior ou igual a 3,16, a minha ordem de grandeza, eu vou pegar o valor aqui da minha potência de 10, eu vou repetir o expoente, que no caso aqui é menos 5, e vou adicionar 1 ao expoente. Então, nesse caso aqui, ó, vamos usar a regra, vai ficar 10 elevado a menos 5 mais 1. Quanto é menos 5 mais 1? Obviamente, vai dar menos 4. Então, minha ordem de grandeza vai ser 10 elevado a menos 4. Pessoal, se você gostou, dê um like, se inscreva no canal, pelo menos para dar força enquanto nesse período que a gente está aqui fazendo esse esforço todo para fazer essas aulas para vocês. Muito obrigado e até a próxima. Valeu!